Davi Alcolumbre declarou guerra ao governo Lula e resolveu cruzar os braços justamente diante de pautas que mexem com a vida dos trabalhadores. Fim da escala 6x1, segurança pública e projetos estratégicos estão parados. Mas será que, tentando atingir Lula, Alcolumbre não acabou entregando ao governo o adversário perfeito? Veja. Não é de hoje que a relação entre Planalto e Senado, como dizia o Thiago, vem se deteriorando. Então, Davi Alcolumbre mira em Lula e acerta o Brasil todo, porque mesmo depois de intensas articulações, integrantes do governo fazendo apelos, a equipe econômica também dizendo, pelo amor de Deus, não coloca essas pautas, porque o Brasil não tem como bancar isso, não dá não é razoável. Mesmo assim, por obra de Davi Alcolumbre, o Senado aprovou projetos com impacto bilionário nas contas públicas. E aí, na época, o Alcolumbre chegou a mencionar as conversas com o governo, argumentou que já tinha feito acordos com senadores e deputados e disse, tô nem aí, vou pautar, e aprovou algumas dessas pautas. E aí, nesta semana, mais um capítulo de tensão. O Alcolumbre fez questão de mandar recados e o motivo foi o embate em torno da PEC que acaba com a escala 6x1. Ele não está deixando passar o fim dessa escala de forma alguma. Não passa. A ponto de o líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Kuczaj, ameaçar tratar Alcolumbre como inimigo dos trabalhadores brasileiros caso ele não permitisse o avanço da proposta. Porque há uma avaliação de que se a proposta for pautada, ela passa. Alcolumbre fez assim, cruzou o braço e diz... Não vou tolerar ameaça, disse que não vai se submeter a ultimatos, pressão política eleitoral e deixou claro que a tramitação das matérias é prerrogativa dele, somente dele. E aí hoje ele cancelou essa última sessão conjunta antes do recesso, travando essas e outras pautas prioritárias do governo Lula. Pois é, e eu não sei se o Davi Alcolumbre agiu de maneira inteligente politicamente, porque numa eleição, um candidato precisa de uma bandeira e de um inimigo. Ao Davi Alcolumbre embarrear essas pautas que o presidente da República defende, dá de bandeja para o governo, para a campanha de Lula, a bandeira, que é a bandeira o quê? Antissistema, o que de fato o governo não é antissistema, né? Ele faz parte desse ecossistema. E o outro é o inimigo, Davi Alcolumbre. Então, uma eleição que girava em torno, que tudo indicava, estava marcada para girar em torno de impeachment de ministro do Supremo, ela passa a ter pelo menos uma disputa de pauta nessa eleição para o Senado, que é passar matérias de interesse da classe trabalhadora, por exemplo. E aí vem o fim da escala 6x1. Então, Davi Alcolumbre, ao fazer essa escadinha, e aí eu nem boto a derrota de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma derrota institucional de Lula, mas que não afeta o país, mas as demais pautas, todas elas afetam muito o país, ele entrega de bandeja essa posição de inimigo. E aí a eleição para o Senado vira também sobre Davi Alcolumbre. Então acho que ele, com uma sensação de muito poder que ele deve estar sentindo, e presidentes do Senado que tomam conta do orçamento como Davi Alcolumbre toma, se acha muito poderoso, talvez tenha sido inebriado por esse poder. Eu não sei, Valdo, se você concorda comigo, mas eu acho que Davi Alcolumbre entregou a bandeira, mesmo com esses senões que eu fiz, mas entregou também o inimigo de bandeja para essas eleições. Olha, Natuza, concordo sim, concordo com a sua avaliação. Primeiro, boa noite, Gabeira, bom estar contigo aqui também no Jornal da Natuza. Olha, Natuza, eu concordo plenamente contigo, né? Eu acho que Davi Alcolumbre imaginou que tinha mais poder do que detém. Ele pode, muito pode, mas se ele se coloca numa posição em que acaba engavetando, que foi o que ele fez, engavetando medidas de interesse da população, PEC da segurança pública, interessa a população, o fim da escala 6x1 interessa a vida de boa parte dos brasileiros, né? Acho que ela tem que ser mais debatida sim, concordo com isso, né? Mas ele poderia ter mandado para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, pedido para fazer um calendário ali de discussões técnicas. Não, ele quis barrar uma proposta política, né? Eleitoral do presidente Lula. Acho que
que tem que se debater mais, mas ele podia ter feito isso, acertado com o senador Otto Alencar, olha, defina um calendário de debates, então vote depois de muita negociação. Ele não fez isso, ele simplesmente engavetou medida. Outro projeto importante que está engavetado e que seria útil neste momento nas negociações do Brasil com os Estados Unidos, aquele projeto que regula a exploração de terras raras no Brasil. É munição importante para o governo brasileiro negociar com os Estados Unidos, que tem muito interesse na exploração desses minerais críticos no Brasil. Ele não fez nada disso, ele engavetou e foi na contramão dos interesses do país e da população. Eu conversava com o interlocutor do presidente Lula hoje. Esse interlocutor tem a convicção de que Alcolumbre estava fazendo agora essa oposição maior ao governo, não querendo conversar com Lula, porque tinha a convicção de que Lula, se quisesse, poderia ali falar para a APF: não faça nenhuma investigação no Amapá, não investigue ninguém que seja ligado a Davi Alcolumbre. Pois bem, esse interlocutor disse que se Lula vier a receber Davi Alcolumbre, ele acha que talvez isso não aconteça em breve, ele diz o seguinte: Lula vai falar para ele: olha, o meu líder do governo, meu amigo pessoal, Jacques Wagner, sofreu uma ação da PF. Você acha que eu tenho poder de pedir à PF para não fazer operações contra os seus aliados, sendo que a PF mirou e fez uma operação contra um amigo meu, contra o meu líder no Senado Federal, aí na sua casa? Então você deveria analisar um pouco melhor isso, segundo esse interlocutor, ali pensando como seria essa reunião entre os dois que Camilo Santana está tentando novamente arquitetar. Olha, gente, o presidente do Senado pode até ter muito poder, mas existe uma pequena diferença entre ter poder e achar que é dono do Congresso Nacional. E parece que Davi Alcolumbre está perigosamente confundindo uma coisa com a outra. A proposta, que acaba com a escala 6x1, foi aprovada pela Câmara no dia 27 de maio e chegou ao Senado cercada de expectativa. Só que, até agora, nem sequer foi enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, não estamos falando de uma proposta derrotada numa votação democrática. Estamos falando de uma proposta que não consegue nem começar a tramitar porque uma única autoridade decidiu segurar a caneta. Alcolumbre diz que não aceita ameaças, ultimatos nem pressões eleitorais. E nesse ponto, é justo reconhecer, o deputado Pedro Uczai exagerou ao usar a expressão inimigo dos trabalhadores. Debate político não precisa virar ameaça pessoal, mas também não dá para usar uma declaração infeliz como desculpa para deixar milhões de trabalhadores esperando. Porque quem trabalha 6 dias para descansar apenas um não está interessado nessa disputa de ego entre Brasília e o Palácio do Planalto. Essa pessoa quer saber quando terá tempo para conviver com os filhos, cuidar da saúde, estudar ou simplesmente descansar. A proposta aprovada pela Câmara prevê uma jornada máxima de 40 horas, com 5 dias de trabalho e 2 de descanso. É claro que precisa haver discussão sobre setores diferentes, pequenas empresas, custos e formas de transição. O próprio debate no Senado mostra que empresários apontam possíveis impactos econômicos, enquanto sindicatos e especialistas destacam os efeitos da jornada excessiva sobre a saúde e a qualidade de vida. Mas discutir é uma coisa, engavetar é outra. Alcolumbre poderia mandar a proposta para a CCJ, nomear um relator, ouvir trabalhadores, empresários e especialistas e estabelecer um calendário. Isso seria exercer a presidência do Senado. Impedir que o debate aconteça parece muito mais uma demonstração de força política. E não é apenas a escala 6x1. O impasse também atinge pautas relacionadas à segurança pública e à regulamentação dos minerais críticos e das terras raras, recursos estratégicos que poderiam fortalecer a posição do Brasil em negociações internacionais. O Senado reconhece que esses minerais ganharam enorme importância econômica e geopolítica. Nesta quarta-feira, 8 de julho, Alcolumbre também cancelou a última sessão conjunta do Congresso antes do recesso. A justificativa oficial foi a falta de acordo para votar os vetos. Portanto, é importante não fingir que o cancelamento ocorreu exclusivamente por vingança política, mas ele acontece dentro de uma relação cada vez mais deteriorada com o governo Lula e aumenta ainda mais a paralisia. E aqui está a grande ironia. Tentando enfraquecer Lula, Alcolumbre pode estar entregando ao governo uma bandeira eleitoral poderosa. De um lado, propostas populares. Do outro, um presidente do Senado acusado de bloquear tudo. Lula precisava de um adversário visível para dizer que existe um sistema impedindo mudanças.
Alcolumbre parece ter levantado a mão e respondido: pode deixar que eu faça esse papel. No final, o presidente do Senado pode até controlar a pauta, mas não controla a maneira como a sociedade enxergará suas escolhas. E poder sem limite, sem diálogo e sem sensibilidade costuma produzir uma coisa perigosa para qualquer político: a sensação de que ninguém poderá enfrentá-lo. É justamente aí que começam os grandes erros.